baixa libido em mulheres, o que fazer? Eu sou Maurílio Palhares, sou ginecologista obstetra, trabalho com reprodução, te ajudo a engravidar se for o caso, te ajudo a evitar se for o teu desejo e te ajudo a melhorar a qualidade de vida, principalmente com tratamentos hormonais na área ginecológica. Bom, hoje a gente não fala muito em libido só da parte de sexualidade. Libido, no sentido específico, significa desejo para viver. Agora, quando a gente fala em libido da linguagem popular, está falando em desejo sexual hipoativo. E isso, para ser um diagnóstico certo, tem que ser acima de 6 meses de duração. E a gente tem que avaliar vários fatores. Eu costumo dizer que a libido feminina, e aí falando libido no sentido de desejo sexual, a sexualidade feminina é como se fosse um banquinho de 3 pés. Se um dos pés tiver bambo, o banco cai. Então, o que seriam esses 3 fatores? Parte hormonal, parte emocional e a parte psicológica. Para mim, o mais difícil, o mais importante é a parte emocional. Costumo dizer que o homem, para ter desejo, ele tem que ter uma oportunidade. A mulher tem que ter um motivo. Então, se o teu relacionamento não está bom, não tem admiração, carinho pro parceiro, não se sente emocionalmente segura e acolhida, você não vai ter desejo. E nesses casos, às vezes a gente começa a fazer algum tratamento e cria um problema. A mulher passa a ter desejo pelo vizinho, pelo colega do trabalho, e aí tem que ver se é realmente o caso. Quando o problema é relacionamento, aí o melhor tratamento é uma ajuda por uma boa psicóloga. O segundo ponto, que é a parte psicológica, envolve estresse no trabalho, dívida de banco, qualquer coisa que mude muito seu foco. Criança pequena para cuidar, que é um grande estressor. Às vezes até ponto positivo, uma promoção no trabalho, por exemplo, uma programação para férias. Coisas boas também geram muito estresse e pode ser um ponto de redução de libido, né, de desejo sexual. O terceiro ponto é hormonal. Se você está com a tireoide muito alterada, pode ter pouca disposição para qualquer coisa, inclusive para desejo sexual. Se você está com a prolactina muito alterada, você pode ter produção de leite, que é um sintoma, e isso também acaba vindo associado a baixo desejo. Inclusive na amamentação, que é uma das principais épocas onde a mulher tem redução do desejo, eu costumo dizer que é uma estratégia da natureza. O mesmo hormônio que faz produzir o leite também tira a libido. Isso é o jeito que a natureza encontrou de fazer a mulher cuidar do bebê ao invés de querer fabricar outro. E funciona, tá? Mas claro que no pós-parto tem muitos outros fatores. Apesar de ter essa questão hormonal, muita gente tem a libido normal e até aumentada no pós-parto, provando aí que os outros fatores são tão ou até mais importantes. Então não quero que ninguém ouça isso e queira parar de aumentar por conta de desejo, não é assim. No pós-parto, eu costumo falar que é o seguinte, a mulher está com um personagem gigante na mente, que é um elefante no meio da sala, que é a mãe. No momento em que a mulher conseguir colocar na mente dela o papel de esposa e de mulher junto com o papel de mãe, aí você volta a ter um pouco de prioridade para as suas coisas e aí você volta a ter desejo sexual. Então essa é uma coisa importante, cuidar das outras partes. Hormonal, então, a gente tem que avaliar tireoide, tem que avaliar prolactina, o ideal também é avaliar cortisol. Cortisol, o ideal dele é estar mais alto de manhã, te dá mais energia para a vida, e estar um pouco mais baixo no final da tarde, que dá um relaxamento, e às vezes você está com esse perfil muito alterado, é um sinal de estresse crônico e pode ser controlado, não com medicação, mas principalmente com mudança aí da qualidade de estilo de vida. E a parte hormonal, última, é a testosterona. Então o que a testosterona faz na mulher? Aumenta o pensamento de sexo, melhora a lubrificação vaginal. Então, se a gente costuma dizer que a mulher na sexualidade é um fogão a lenha, aquelas que estão com a testo muito baixa, às vezes é um fogão sem lenha. E quando a gente faz um tratamento, quando é bem indicado, algumas é como se transformasse em um micro-ondas. A testo também faz na mulher melhora de disposição física, energia muscular, melhora a agilidade de pensamento. Então dá uma melhora importante de bem-estar, de qualidade de vida. E nesse ponto é como se fosse uma gasolina de avião. Se você bota no carro e deixa na garagem, não mudou nada. Se você bota na estrada, ele voa. Então, para quem é candidato a fazer um tratamento com testosterona, se quiser aproveitar a parte de benefício físico,
tem que fazer a tua parte, tem que fazer atividade física. Porque daí você vai ter mais rendimento, vai recuperar e criar músculo mais rápido e você vai trocar gordura por massa muscular. Lembrando que a gente nunca usa em dose suprafisiológica. A ideia aqui não é transformar ninguém em paniquete da academia. A ideia é trazer o nível hormonal próximo do que seria a média ou um limite um pouco maior do que a média, mas mesmo assim abaixo do superior, para deixar a tua libido e disposição física próximo de um nível ideal para a qualidade de vida. Esse tipo de tratamento não é para todo mundo. Primeiro a gente tem que excluir outras causas, tem que saber se realmente é desejo sexual hipoativo, ou seja, não tem um grande fator importante emocional e nem psicológico, e tem que ter os níveis hormonais dentro do adequado. A gente faz também uma avaliação metabólica, colesterol, exames enzimas hepáticas, para saber se não vai causar nenhum problema. Então, para quem tem indicação e não tem outras causas e pode usar, a gente usa e isso melhora muito a qualidade de vida. Uma outra questão que é relacionada aí à parte psicológica, seja como causa ou como consequência, redução de humor muito deprimido, a mulher com baixa autoestima, começa a ficar um pouco depressiva, ela não vai ter energia mental e emocional para direcionar para a libido. A libido é como se fosse, a sexualidade é como se fosse aí a sobremesa, às vezes, da questão psicológica e emocional. Se você está muito deprimida, provavelmente você não tem a sexualidade ativa. E quase todos os antidepressivos tendem a reduzir ainda mais o desejo sexual. Esse é um efeito colateral. O antidepressivo na sexualidade, então no teu cérebro, é como se ele deixasse o teu sistema de recompensa sempre um pouquinho satisfeito. Então aquela coisa de vó, de não comer bolachinha antes do almoço, é isso que o antidepressivo faz. Ele deixa você sempre um pouquinho satisfeita. E aí você não tem tanta vontade de procurar a sexualidade, porque você já está com a recompensa satisfatória. Então, em geral, os antidepressivos reduzem a libido. Tem dois, principalmente, que podem ser associados ou substituídos em alguns casos, que eles não atrapalham a libido. Existe a bupropiona, tem que ser usado inclusive de manhã, porque ele não dá sono igual a maioria. Ele tira um pouco o sono. Ele tende a reduzir compulsão alimentar, ele pode emagrecer um pouquinho, e ele tende a melhorar um pouco a sexualidade. Então a gente usa para depressões leves, ou associado com outro antidepressivo, para meio que equilibrar esse efeito ruim, para deixar a paciente mais ativa, mais animada.